2 Pedro 3, versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de podermos estudar com liberdade a Tua Palavra. Eu Te louvo, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que está presente neste lugar. E é Ele, ó Deus, que nos ensina, é Ele que nos dá discernimento, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a pensar sobre a Tua Palavra, a guardar a Tua Palavra, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Meus irmãos, nós vamos estudar hoje o capítulo 5 de Gálatas. Você conseguiu, Samuel? Da NVI, tá? Capítulo 5 de Gálatas. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, você vai ter liberdade de ir e voltar, né? E eu gostaria, meus irmãos, porque eu estou aqui como quem aprende, né? Quem está aprendendo todos os dias. Então, eu estudei esse capítulo e eu gostaria de compartilhar o que eu pensei sobre esse capítulo. E eu gostaria que vocês me ajudassem nisso. Porque todos aqui, eu tenho certeza que já leram esse capítulo, já estudaram sobre ele. Então, cada um pode participar com as suas... com a sua palavra. Vocês têm liberdade nesta noite para pensarmos juntos, tá bom? E antes da gente entrar nessa palavra, eu gostaria de fazer 2 perguntas. Antes de fazer a primeira pergunta, fazendo parte da primeira pergunta, quero contar uma história assim, ó. O Senhor Deus nos criou, nos amou. Então, nós estávamos juntos, né? O Senhor criou para que fôssemos um nele. Só que o homem pecou. Aí, o que acontece? Nós fomos separados de Deus. E tem um abismo que nos separa de Deus. Estamos de um lado e Deus de outro. Porque Deus odeia o pecado. Ele não suporta o pecado. E não tem como Ele ter comunhão conosco, que somos pecadores. Aí a minha pergunta é: o que nós precisamos para sermos salvos? O que nós precisamos para sermos reconciliados com Deus novamente? Eu fiz essa pergunta na sala das crianças e eles me responderam: eu preciso... Não posso mentir, tenho que obedecer, e foi enumerando. E eu gostaria que, antes da gente refletir sobre esse capítulo, a gente precisa entrar em acordo nessa resposta. O que nós precisamos mesmo, Nilza, para sermos salvos? Nos afastar do errado. E como que isso acontece? E como que a gente faz para nascer em Cristo? Crendo. Nós precisamos crer. Quando a gente crê na cruz, porque o que nos une a Deus de novo? A cruz. A cruz é a ponte entre nós e Deus. E através da cruz nós vamos nos afastar do pecado, nós vamos nascer de novo, né? E nós vamos voltar a ter comunhão com Cristo. Então, estamos todos de acordo? Amém? Tá, combinamos. Segunda pergunta: quem são os nossos inimigos?
O nosso maior inimigo, o meu maior inimigo sou eu, né? Amém. Então, estamos combinados. Então, vamos lá. Meus irmãos, Paulo está escrevendo a Gálatas porque ele veio em Gálatas, pregou, eles receberam Jesus como Salvador, nasceram, tiveram um novo nascimento. Quando Paulo sai, chegam outros pregando outras coisas e os irmãos de Gálatas se corromperam e eles se afastaram da graça e eles preferiram, eles estavam seguindo o caminho da lei, né? O legalismo. Então hoje nossa abordagem vai ser sobre isso, essa guerra entre viver no Espírito, né? Que é crer no Senhor Jesus, e viver na carne, contra a carne, que é o nosso maior inimigo. Então vamos lá, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Meus irmãos, qual que é o problema de circuncidar? Não tem problema. Uns circuncidavam para adorar a Deus, outros não circuncidavam porque acreditava, né, na graça de Deus e que não precisava disso mais. Mas era pecado circuncidar? O problema da circuncisão é porque achava assim, pronto, circuncidei, agora o problema está resolvido. E é esse tipo de pensamento que nós caímos nessa armadilha, né? Como crentes, a gente fica caindo nisso. Pronto, fiz isso. Agora estou quites com Deus. Agora eu estou perto de Deus. Não é assim que funciona. Então, por isso que Paulo falou, olha, gente, não precisa. Pare de ficar apegado com a lei. Vocês são novas criaturas. Vocês estão voltando de novo a viver como era, sob o jugo da lei. Não precisa, né? E aí ele continua, versículo 5. Versículo 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim o quê? A fé, que atua como? Pelo amor. Meus irmãos, Paulo está chamando a atenção aqui, que olha o que vai resolver nosso problema. A fé, que atua pelo amor. Em Romanos 13:8, fala o seguinte, quem ama, cumpriu a lei. Então, quer cumprir a lei, que agrada ao Senhor? Uma lei válida, né? Ame, vamos viver em amor. Então, Paulo, né, falando sobre isso. E aí ele continua no versículo 7. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chamam. Um pouco de fermento leveda toda a massa, uma coisinha estraga tudo. Eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Versículo 11. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão,
Por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Ele está, fazendo uma ironia, né? Meus irmãos, se eu creio na circuncisão, por que então as pessoas estão me perseguindo? Se eu não estou falando se eu estou ignorando o escândalo da cruz, por que eu estou sendo perseguido, né? Então ele está falando aqui, eu não estou fazendo isso, né? Olha, 12. Versículo 12, quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Olha só, que palavra dura, né? Porque é muito nocivo uma pregação errada, não é? Uma pregação que te leva a praticar as coisas de que você já foi liberto, né? E Paulo então está horrorizado com que eles estavam acreditando. E aí ele fica revoltado porque ele ensina, vira as costas, o povo acredita em outras coisas, né? E aí então tá bom, Paulo, eu vou crer então. Então eu só vou crer, vou ficar de boa, seguir minha vida. O Senhor já fez tudo lá na cruz, né? Então eu posso viver do jeito que eu quiser. Não é bem assim, né? E Paulo explica, bem explicadinho no versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E o que é carne aqui, meus irmãos? O que vocês acham? A carne, a natureza, o velho homem, a natureza pecaminosa, né? Então, olha, não usem a liberdade para realizar a vontade da carne, que é o viver de forma egoísta, né? Realizando os nossos próprios desejos, desconsiderando tanto Deus, tanto a vontade de Deus, quanto o nosso próximo. Só pensa em si mesmo, só pensa no próprio umbigo, né? Os homens sabem do que eu estou falando, né? Então, olha só, continuando então no 13. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha só, o peso do legalismo aqui. Porque é isso que acontece. Quando a gente vive uma vida de legalismo, a gente tende a devorar uns aos outros. Porque quando a gente segue uma lista de regras, sem reflexão, sem entender o que está fazendo, a nossa tendência é o quê? É seguir a regra, exigir dos outros e apontar o erro dos outros, não é assim? E é isso que Paulo está ensinando que é nocivo. Então, ninguém consegue fazer tudo certo, não é verdade? Aí eu sigo algumas regras e aponto. Olha lá o irmão Max. Olha o que ele está fazendo. Aí quem está me ouvindo fala: e quem é você? Você faz isso e isso, por que você está apontando o dedo? Aí eu, mas o que ele está fazendo é pior. Não tem acordo, meus irmãos. Se a gente pensar em seguir regras, não tem acordo. Vai ser uma confusão. E é como o Fábio falou aqui domingo, né? É uma visão terrena. A gente só consegue olhar para o outro e para si mesmo, apontar o erro dos outros e eu sempre estou certo, né? Para orgulho próprio. E isso é o que, meus irmãos? É servir a carne. O meu orgulho, eu quero estar acima dos outros, né? Pelo que eu faço. Então, isso é servir a carne. Isso é o perigo, meus irmãos, do legalismo.
E será que é isso, meus irmãos, que o Senhor quer para nós? Essa guerra toda uns com os outros? Ou será que a guerra é mais para dentro, é entre eu e eu mesmo, é entre você e você mesmo, né? A guerra é interna e é uma guerra diária, né? E na tradução NTLH, eu achei muito interessante o versículo 15. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Olha só, será que Paulo está falando mesmo para crente? É para crente essa carta, né? Então, mas alguém aqui já viu, meus irmãos, crente cair na porrada? O pastor Henry já viu. Que horror, pastor, não era crente não. Meus irmãos, no trânsito, né? É incrível, né? Como no trânsito o velho homem quer ressuscitar. Mas então, só que infelizmente, meus irmãos, todos nós sabemos que crente é capaz de ferir. E não é esses feridos machucados não, externo não, porque esse a gente passa remédio e sara. É aquela ferida lá dentro. Eu já falei para vocês, né, que eu conversei com a psicóloga e ela disse assim, que quando tem uma ferida psicológica, demora anos para sarar, anos e algumas vezes não sara, né? Então, para a gente perceber o tanto que precisamos ter cuidado com as nossas palavras, cuidado com as nossas ações, né? Para não ferir o outro. E é isso que Paulo está chamando a nossa atenção, né? Porque, meus irmãos, tem gente que é muito fácil amar, né? A gente é uma pessoa fácil, é uma pessoa agradável, é muito fácil, a gente ama, mas tem pessoas que não é tão fácil, né? Mas nós precisamos amar, né? Nós precisamos praticar esse amor, mesmo que seja difícil. Eu lembro que a minha mãe, ela orava, Senhor, me ajude a amar a minha sogra. Quem conhece a minha avó sabe do que eu estou falando. E ela, eu vi, graças a Deus, o Senhor ajudou ela a praticar o amor, que é visitar, né? Estar junto, perdoar, relevar as coisas, mas não é fácil, né, meus irmãos? Então, olha, seguindo no versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Olha a guerra, né? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E eu acho interessante quando eu já vi alguém falando assim, ó, nossa, fulano de tal é tão arrogante, ele se acha tanto, mas eu não, eu sou humilde. Vocês já viram? Eu sou humilde, graças a Deus. Vocês já viram? Aí a gente pensa, né? Nossa, que humildade, né? Passou longe. Mas pensando sobre o legalismo, eu fiquei pensando, né? Quando o legalismo é tão nocivo e ele nos leva a fazer a coisa errada. Eu lembro que eu viajei para a casa do meu irmão e o Samuel tinha 4 anos. E meu irmão tem um filho, que na época era criança também, mas ele nem brincava com os brinquedos, para não estragar. Aí chega o primo de 4 anos, aí ele já guardou, e meu irmão, né, o pai, falou, olha, Samuel, esses brinquedos você pode, aqueles não. Meus irmãos, o que aconteceu? Ele não queria nada disso, nada era interessante, ele queria
aqueles. Alguém explicou para a criança por quê? Não. Aí eu ainda frisei, ainda falei. Samuel entendeu? Aqueles não, só esses. É a mesma coisa do legalismo, né? A gente obedece um tanto de regras, mas a nossa vontade é o quê? Eu quero aquele. E fatalmente, quem vive no legalismo acaba caindo, né, em tentação. Por quê? Porque não entende o propósito daquela lei, o propósito daquele ensinamento, o propósito daquela vontade de Deus que a Bíblia ensina, né? A vontade de Deus para nós. Então, mas é justamente isso que Paulo chama a atenção desde o início de Gálatas até o final. E aí, ele começa a falar agora, a partir do 19, a tendência da carne. Olha quais são as tendências de quem serve a carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, que são 3 pecados que envolvem a sexualidade, né? Libertinagem é aquela pessoa que não tem controle, não tem domínio e nem quer, né, ter domínio. Não consegue ser fiel a ninguém, não tem respeito com ninguém, só quer fazer o que quer, né, e não tem o mínimo de respeito com o outro. E depois ele prossegue falando de outros pecados, idolatria e feitiçaria. Estão vendo aí que está dividido em ponto e vírgula? Idolatria e feitiçaria, que são pecados religiosos, né? A pessoa quer, se virar contra Deus, quer adorar outros deuses, outros poderes, né? Mas ignorar a Deus. Seguindo, que agora, meus irmãos, a lista maior fala sobre o quê? Os relacionamentos. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E depois tem embriaguez, que, ao meu ver, são pecados contra nós mesmos, né? Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. As pessoas que querem fugir da realidade, né? Drogas e fora da realidade. Prefere viver numa espécie de alienação, né? Mas Paulo adverte, olha só. Eu os advirto, como antes já os adverti. Ele só está relembrando. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, as pessoas que vivem nessa prática, servindo a carne, demonstram o quê? Que estão longe do Espírito, né? Estão longe, não querem saber da vontade de Deus, ignoram totalmente. E não tem outra saída para essas pessoas, né? Como nós sabemos, o caminho é a morte espiritual. E como que nós vamos saber se a pessoa realmente vive na graça? Como que eu vou saber se eu vivo no Espírito? Como que eu vou saber que eu estou em transformação, né? Pelo Espírito Santo. Porque quando a pessoa, meus irmãos, crê na graça do Senhor Jesus Cristo e é transformada, é liberta do pecado, essa pessoa já não quer mais a glória para si mesma, ela não se preocupa com isso. A glória agora é para Deus, né? É uma pessoa que não quer servir aos seus próprios desejos, ela quer servir o outro, né? Os outros. Então, como que eu vou saber? Aí, Paulo faz aqui uma relação, né, de qualidades do amor de Deus. O fruto do Espírito agora está falando para nós, tá, meus irmãos? Agora chegou a nossa vez aqui. Vamos lá, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Falou de nós, não falou? Falou. Nós vivemos isso aqui, não é? Essas aqui são as qualidades do amor de Deus, né? É o amor que se desdobra nessas outras características. E essas características têm que estar presentes nos nossos relacionamentos, né? Então, olha, porque a gente já falou sobre isso, mas eu gostaria que a gente relembrasse. O amor não é sentimento. Tem como você praticar um sentimento? Tem como você praticar o sentimento de amor? Não tem. Você tem que ter atitudes. Você tem que agir com amor, né? Então, a gente vai entender que a pessoa nos ama quando a pessoa age, né? Como as pessoas vão saber que nós os amamos? Quando nós agirmos com amor. E aí, olha, a Bíblia, ela sempre nos chama a praticar. Não fala assim, sintam amor. Não, amem, né? Pratiquem esse amor. E até em João 13:35 tem um versículo que eu acho assim maravilhoso. Olha o que fala. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vós amardes uns aos outros. Então, se as pessoas veem a nossa prática de amor, é cristão, é discípulo de Cristo, né? Então, meus irmãos, Paulo chama a atenção para viver, para essa vida de amor. Porque quando a gente... E ele está fazendo aqui a contraposição àquela vida de devorar uns aos outros, né? A vida de legalismo. Então, olha, o cristianismo legalista é tão perigoso porque ele é muito baseado em disputa, né? Quem merece mais honra, quem faz mais, né? E isso numa visão fora de Deus, né? Só como a gente já falou. Então, todos buscam o mérito próprio. Mas do que adianta isso, meus irmãos? Quem faz mais do que o outro? Nada disso vai nos levar a lugar nenhum. Não é? Por nossas próprias forças, a gente não vai ser mais cheio do Espírito Santo. A gente não vai ser mais abençoado se depender do que a gente faz, né? E muito menos a gente vai ser salvo, né? Então, não depende das nossas próprias ações, da nossa própria força. Porque quando nós olhamos para cima e nós confiamos na graça, né? Nós cremos nessa graça, aí sim, nós temos facilidade, né, em obedecer, nós temos facilidade em amar, nós temos facilidade em servir. Eu tenho uma tia, gente, ela é muito engraçada, ela se converteu. E ela foi criada naquela igreja do véu. E aí ela ficou muito tempo longe da igreja, e na igreja do véu é assim, se você pecou tal pecado, acabou, você não tem mais perdão. E ela entendia assim, né? Mas aí ela resolveu que agora ela ia ser crente. Meus irmãos, ela começou a usar só saia e blusa só com manga. E é muito engraçado, porque na minha cidade é muito calor, muito. E ela usava saia e tinha que ser abaixo do joelho. E ela é bem fofinha. E ela está na menopausa e suando, e a manga da camiseta. Aí a gente chega lá e ela... Você é crente? Você ainda tem coragem de falar que você é crente? Toma vergonha, ainda fala. Toma vergonha. Toma vergonha na sua cara. Só que eu conheço, né?
as obras. Aí eu falo para ela assim, tia, relaxa. Falava, né? Tia, relaxa, vamos lá. Vamos amar mais as pessoas, vamos perdoar mais. O que a senhora acha? Aí ela, não sei o que e tal. Meus irmãos, eu tentei várias vezes conversar com ela, mostrar que o amor do Senhor é mais importante, porque ela não consegue perdoar nem o pai, nem a mãe e nem o ex-marido. Ela não conversa com eles, porque ela tem ódio. E ela ainda fala que eles não merecem meu perdão, mas está usando saia, está usando a roupa. Aí, por isso que a gente fala de legalismo, porque se ela vestisse a saia para glorificar a Deus, ela jamais iria apontar o dedo. Se ela vivesse uma vida restaurada, ela iria estar nessa tentativa de perdão. Eu não consigo perdoar, mas o Senhor vai me ajudar, né? O Senhor vai me ajudar e em nome de Jesus eu vou conseguir. A gente consegue perdoar alguém por nós mesmos? Não é fácil, meus irmãos. Tem coisa que é fácil, né? Não, eu consigo. Mas tem coisa que é só pela misericórdia de Deus, né? Então, se nós não formos transformados, se nós não recebermos a graça salvadora do Senhor Jesus, não adianta. Você pode... porque tem gente que pensa assim, eu vou à igreja... Eu pago o meu dízimo. Eu vivo no Espírito. Né? E arrogante porque vive no Espírito e faz o mínimo. Né? Aí, então, a gente tem que parar de pensar no que a gente faz, né? E pensar no que a gente precisa fazer, né? O Senhor, porque às vezes, meus irmãos, a gente quer fazer as coisas como se fosse uma troca. Nossa, eu tenho que orar antes de dormir, porque senão um ladrão entra. Não, eu tenho que orar antes de comer, porque senão pode faltar. Não, eu tenho que orar antes, a primeira coisa do meu dia eu tenho que orar, porque senão pode acontecer coisas horríveis. Meus irmãos, a gente tem que orar porque é o nosso Deus, nós o amamos, Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por nós, Ele nos criou, Ele nos salvou, Ele cuida de nós. E é por isso que nós fazemos as coisas para agradar a Ele. Né? Aí, às vezes a gente pensa que faz muita coisa, a gente não faz nada. Por exemplo, não tem como vencer essa guerra contra a carne com as nossas próprias forças. Você já pensou em vencer o celular com a sua própria força? Em tirar o celular de perto de você para você ter um momento com Deus, aí ouve o celular, peraí, Senhor, né? Eu estou lendo, não, mas dá para... E aí perde a concentração. Tem como, por nós mesmos, deixar o celular no mudo? O Fábio, às vezes, põe o celular dele lá na cozinha, para ele conseguir fazer, porque se estiver perto... Não tem jeito, é automático, né? E é incrível, né? A gente pensar assim, que é muito mais fácil você querer pagar pela salvação, você querer receber as bênçãos por esforço próprio, do que você confiar na bondade e na misericórdia do Senhor. E pensando aí sobre fazer as coisas, né? A gente... conta as coisas que faz para Deus. Senhor, eu faço isso, né? Então, eu já estou no céu. É a mesma coisa do Fábio, por exemplo, né? Meu marido chegar em mim e falar assim, eu já faço minhas obrigações com você.
eu te sustento, não deixo faltar nada em casa, te visito algumas vezes, pronto. Mas não é isso que eu quero. Eu quero um relacionamento. Você me escolheu para quê? Para ter um relacionamento. Eu quero ser ouvida, eu quero sua atenção, né? Então, e vice-versa. A gente precisa de relacionamento. Agora, o Senhor, Ele quer que você chegue e converse com Ele. Ele quer saber o que você está sentindo nesse problema. Ele quer saber, Ele já sabe na verdade, mas Ele quer te ouvir. Ele quer que você se relacione. Ele quer falar com você através da palavra de Deus. Então, a gente vai fazer isso para Deus, não é porque eu quero coisas, né? Não porque eu quero ganhar salvação por causa disso, mas porque eu quero me relacionar com meu Deus, né? Como o Fábio falou, Ele é o nosso Pai, e eu quero conhecer Ele mais, eu quero conhecer mais a palavra para eu agradá-lo mais. E meus irmãos, quando a gente faz isso, nós estamos vivendo no Espírito. Quando nós fazemos isso, quando nós nos relacionamos com o Senhor Deus, porque nós o amamos, porque nós entendemos a graça e o abraço amoroso dEle, quando nós dependemos dEle, nós já estamos vivendo em Espírito. E é engraçado que essa guerra interna que a gente tem contra a carne, o pessoal do mundo não tem. Eles não estão nem aí. Eles podem colher, né? Eles vivem as consequências ruins das escolhas ruins que eles fazem, mas eles não se importam. E nós que conhecemos a graça, nós estamos aí, nesse conflito. E não é hoje, não é amanhã. Todos os dias nós precisamos batalhar contra a carne e vencer. E aí, eu queria chamar a atenção para o versículo... Agora eu perdi. Que fala que Ele... É o 14? Não. Que Ele levou a carne... a nossa carne já está crucificada na cruz. Né? Então, a obra já foi feita. Então, o Senhor, Ele nos dá essa vitória todos os dias, nos garante, a Bíblia nos garante essa vitória sobre o pecado, sobre a nossa carne. Ele nos garante essa vitória. Mas por que, meus irmãos, que tem gente que não consegue, arrepende, confessa, daqui 2 dias está de novo, cai, levanta, por quê? Como que a gente pode fortificar a nossa carne? Como que a gente faz para fortificar a nossa carne? A gente pode, como a gente falou, né? O exercício do arrependimento, aprender mais do Senhor. Meus irmãos, e uma coisa muito importante que eu acho assim, fundamental para a nossa vida no Espírito, a comunhão com os irmãos. Meus irmãos, isso é muito importante, muito. Quando a gente convive com os nossos irmãos em Cristo, um vai ajudando o outro. Entenderam? Você não se sente fraco. Se você para de congregar, você para de ouvir a palavra de Deus, porque hoje, por exemplo, é um arroz com feijão. Todos nós já sabemos disso. Mas se a gente para de ouvir, a gente morre, a gente vai dando lugar à carne. Por isso a importância de congregar, de fazer parte de um corpo, né? De ter essa responsabilidade de fazer parte de uma igreja. Imagina viver, eu sirvo a Deus, sem igreja, sem esse compromisso, né? Não é mais fácil ficar refém da carne, dos desejos da carne? Agora, se você congrega, se o seu irmão está te ajudando, meu irmão, me ajuda em oração, e nós, orando pelos outros, meus irmãos, nós vencemos, né? É muito mais fácil para quem congrega, para quem
comunga, né? E esse capítulo não nos ensina apenas o que nós não devemos praticar, que são as obras da carne, mas nos ensina também a viver o fruto do Espírito, como nós já falamos. Então, para a gente entender, eu achei bem interessante um pregador que falou isso aqui, A alegria é o quê? O amor que regozija. A paz, o amor que consegue perdoar. Você tem paz no seu coração. Você não fica com aquela angústia, aquela raiva, né? Você tem paz com o outro. Paciência, o amor paciente. Amabilidade, o amor que é demonstrado. Você é amável, você é hospitaleiro, né? Bondade, o amor que pratica o bem. Fidelidade, o amor fiel. Mansidão, o amor que suporta as calúnias. O irmão pode ser mal com você, mas você tem mansidão para não mandar ele, né? Você tem mansidão para engolir, respirar, amém, e depois resolver. E o domínio próprio, que é o mais difícil, que é o amor que nos dá um autocontrole. Meus irmãos, e é o mais difícil. Lembra daquele versículo que eu até esqueci a referência, que a ira, o sol não pode se pôr em cima da nossa ira? Nós precisamos perdoar todos os dias. Não podemos dormir com magoadinhos, não, né? Nós precisamos perdoar. Amém, irmãos, maridos? Amém. Então, essa é uma luta diária. A guerra, meus irmãos, é diária. Só o Senhor que pode nos ajudar a vencer. E como nós estamos no início do ano, né? Nós temos aí o ano inteiro. Senhor, esse ano eu vou vencer a carne. Né? E não tem oração melhor que o Senhor Jesus, eu imagino que o Senhor Jesus tem prazer em responder aquela oração que clama: Senhor, me ajuda, eu quero te servir, eu não quero envergonhar o seu nome, me ajuda. Meus irmãos, o Senhor Deus está pronto, né, para nos ouvir e para nos atender. Tem uma música, já estou finalizando, uma música muito interessante do Paulo Baruch, que é Ano Novo, Vida Nova. Aí o refrão é assim, Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Tantas emoções, outras estações, tantas emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Aí no final da música fala assim: sem o amor de Deus na sua casa, vai ser tudo igual. Se o amor de Deus não fizer a diferença, vai continuar tudo igual, né? Então, que nós possamos refletir em Gálatas, e ele prossegue, o próximo capítulo é maravilhoso, ele prossegue ensinando essas atitudes de amor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês.